Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Cidades Inteligentes. Olá pessoal, na videoaula a primeira videoaula da semana 6, é importante a gente discutir um assunto também que pode facilitar o desenvolvimento, né, de soluções para cidades inteligentes e também do ponto de vista econômico, né. Então nem sempre o ideal é fazer uso de soluções prontas e adaptar essas soluções prontas para os ambientes, né, para os locais, para os bairros, né, para as regiões de uma cidade de modo geral. O professor Júlio César Estrela, um homem de pele clara e calvo, usa óculos de grau de armação arredondada, camisa polo branca, relógio no pulso esquerdo e calça escura. Ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito, o docente manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surgem em tela cheia ou como efeitos gráficos à direita do professor em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o título da aula. O que é simulação? Visão geral dos conceitos básicos de simulação. Então, a simulação, ela vem se encaixa perfeitamente, né, como um ferramental que permite, baseado, né, nos problemas das cidades, né, obtidos das cidades, fazer modelos de cidades, né, discutir a problemática dentro desses modelos e com base, depois, na discussão exaustiva desses modelos, né, envolvendo todos os participantes, né, não só os participantes, as tecnologias, né, em como construir soluções, né, com base nesses modelos. Tá? Então, o que vem a ser um modelo? Um modelo é uma representação da realidade, né, representação do mundo real. Né? Logicamente que dentro de um modelo a gente não consegue colocar todas as variáveis e todas as restrições, né, que a gente identifica no mundo real, né? Mas não deixa de ser uma estratégia adequada, né, para permitir a construção de soluções inovadoras de forma rápida, mais precisa, né, e economicamente viável. Tá? Então é nesse contexto que eu vou discutir o assunto com vocês. Então eu vou discutir o que vem a ser a simulação, né, os objetivos da simulação nas cidades inteligentes, os tipos de simulação existentes que nós temos, tá? Algumas plataformas que eu encontrei e pesquisei para passar para vocês aqui de simulação para cidades, né, inteligentes. No slide, o título Introdução, seguido pelo texto. A simulação é uma técnica que envolve a criação de modelos computacionais ou físicos de sistemas para imitar o comportamento desses sistemas ao longo do tempo. Em cidades inteligentes, a simulação desempenha um papel fundamental na compreensão e previsão de fenômenos urbanos complexos. Ela permite criar representações virtuais ou físicas do ambiente urbano, possibilitando a análise de variáveis interrelacionadas como tráfego, consumo de energia, qualidade do ar e interações sociais. Bom, a simulação então é uma técnica que envolve a criação de modelos computacionais ou físicos de sistemas para imitar o comportamento desses sistemas ao longo do tempo. Em cidades inteligentes, a simulação ela é fundamental, né, para compreender e prever fenômenos urbanos complexos. Tá? Então, como a gente já discutiu, a centralidade, né, de qualquer uma dessas soluções é o cidadão. Então, como impactar positivamente o cidadão? Eu preciso utilizar transporte público, preciso utilizar o sistema de saúde, eu preciso utilizar um parque público, né, para desestressar no final de semana, né, que precisa chegar rápido ao trabalho, sem menos congestionamento, né, que precisa, de modo geral, usar os serviços públicos com mais eficiência, rapidez, né, e possa ter adequadamente o seu imposto revertido, né, em soluções em seu próprio benefício. Né. Então, veja que a situação é complexa e modelar toda essa complexidade, né, pode ser uma possibilidade bem interessante, né, além de ser uma possibilidade, né, é real, né, que isso seja considerado, né, a criação de novas soluções, tá? Ou adaptação das soluções existentes. Tá? Então, o modelo de um sistema ideal, né, para resolver um problema real, né, auxilia bastante para criar soluções que vão impactar diretamente o usuário. Então, a simulação como ferramenta permite criar representação virtual ou física do ambiente urbano, né, então de uma região, representação
espacial de um ambiente, né? Apresentação de como que o tráfego de pessoas e de veículos ocorre dentro de uma cidade ou em determinadas regiões, especialmente as mais acessadas durante o dia numa cidade. Possibilita a análise de variáveis que se relacionam, tá? Então, a inter-relação, né, dessas variáveis, com o tráfego, consumo de energia, qualidade do ar e interações sociais. No slide o texto, a simulação busca replicar de maneira fidedigna as dinâmicas urbanas para apoiar o planejamento e a tomada de decisões informadas. Abaixo do texto, duas imagens. A primeira é uma ilustração de vista aérea de uma cidade com ruas e dezenas de automóveis que trafegam. Há prédios, árvores e grama ao redor das estradas. Na segunda imagem, foto da maquete de uma cidade com dezenas de prédios, pontes e vias. Fonte Adobe Stock. Então, de certa forma, a simulação ela busca replicar de maneira mais fidedigna possível, né, as dinâmicas urbanas para apoiar o planejamento e a tomada de decisões informadas. Tá? Então, por si só, se a gente começar a discutir aqui o problema do tráfego de veículos, né, a gente vai ter uma série de variáveis que, embora a gente possa utilizar alguma ferramenta para auxiliar na gestão do tráfego urbano, ou colocar mais câmeras, ou colocar mais semáforos, né? Pode melhorar o tráfego em determinada região? Pode. Mas qual a relação da melhora do tráfego de uma região com a outra? Até que ponto a melhora numa região vai impactar na melhora na outra, né? Será que esse impacto ele é linear? Tá? Quando melhora numa região e melhora na outra? Às vezes não. Isso vai depender do modal, isso vai depender da via, das características da via pública, enfim. Então, que tal modelar essas interações antes, né, usando simulação, para depois implantar isso de fato na via pública. Tá? Então, essa é uma estratégia que precisa ser perseguida. Além do fato de ser economicamente mais viável, né, estudar e abordar exaustivamente os modelos com as variáveis existentes, né, do que, por exemplo, implantar câmeras sem necessidade ou criar semáforos em localidades que não são necessários. Novo slide com o título Objetivos da Simulação em Cidades Inteligentes e o texto. Os objetivos da simulação em cidades inteligentes são multifacetados, abrangendo diversos aspectos do planejamento urbano e da gestão eficiente. Entre os principais objetivos destacam-se: otimização de recursos, buscar a eficiência na reutilização de recursos urbanos, como energia, água, espaço e infraestrutura para promover a sustentabilidade. Planejamento resiliente, antecipar e mitigar eventos adversos como desastres naturais ou congestionamentos, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais resilientes. O objetivo da simulação em cidade inteligente, né, tem múltiplas facetas, né, que vão desde considerar aspectos do planejamento quanto à gestão, né. Então, o que se busca com essa abordagem, né, é otimizar recursos, né, como eu já discuti, né, buscar eficiência na utilização dos recursos, né, no uso da energia, da água, do espaço, da infraestrutura, né, o que promove de alguma forma soluções de criação de soluções sustentáveis. Planejamento de forma resiliente, né, a resiliência aí tem a ver com a possibilidade de utilização dessas estratégias, desses modelos a longo prazo, tá? Então, com o objetivo de antecipar e mitigar adversidades, né? Então, no contexto aí de desastres naturais, por exemplo, né? Congestionamento, enfim. No slide, os tópicos. Continua. Avaliação de políticas públicas. Analisar o impacto de políticas públicas em áreas como transporte, meio ambiente e habitação, permitindo ajustes e melhorias contínuas. Tomada de decisões. Fornecer dados e insights que auxiliem os tomadores de decisão na formulação de políticas urbanas e no desenvolvimento de estratégias para enfrentar desafios específicos. Também permitir que políticas públicas implantadas sejam avaliadas, tá? Então, o quanto essas políticas públicas em áreas como transporte e meio ambiente impactam a vida das pessoas e também auxiliar na tomada de decisão, tá? Fornecendo dados que auxiliem os gestores que tomam decisões, tá? Para formar políticas públicas que vão retornar em benefício para os próprios cidadãos. Tá? Então, esse é o tipo de ferramental, né, que necessariamente tem que ser considerado antes da implementação de qualquer solução. Então,
a análise, né, das situações dentro de um modelo e a extrapolação desse modelo usando técnica de simulação ajuda, né, necessariamente a criação de soluções que vão ser resilientes ao longo do tempo. Com relação à simulação, né, e aí aqui eu não vou tratar muito a gente pode pensar na simulação de um aspecto mais tecnológico, né, as estratégias de simulação usando diversas tecnologias computacionais, mas eu acho que não é esse o objetivo aqui, né? Novo slide com o título Tipos de simulação, seguido pelo texto. Há vários tipos de simulação, cada um com suas aplicações específicas no contexto de cidades inteligentes. Simulação de tráfego. Modela o fluxo de veículos, pedestres e transportes públicos para otimizar o sistema de transporte, reduzir congestionamentos e melhorar a mobilidade urbana. Simulação ambiental. Avalia a qualidade do ar, níveis de poluição sonora e outros fatores ambientais para implementar medidas que promovam a sustentabilidade. Há vários tipos de simulação, né, cada um com suas aplicações específicas no contexto de cidades inteligentes. Tá? Então a gente pode levar em consideração como simular o tráfego de uma cidade, né, como fazer simulação ambiental, né, o quanto a movimentação de gases dentro de uma determinada região, né, o tipo de gás que tem ali, o quanto que isso afeta a população, qual o prejuízo que se traz para o sistema de saúde, né, considerando que determinada região tem uma incidência muito maior de poluição do que a outra, né, então como que isso impacta economicamente na gestão da saúde, né, isso que vai ter que ter mais gasto para tratar da população naquela região, enfim, né, e como que isso se propaga para os cidadãos, né, na cidade como um todo, tá? Então, como simular isso, né? Então, quais as incidências de doenças, né, contagiosas pelo ar que tem como variável, né, preponderante aí a poluição, né? Acelera os problemas de saúde, né, de rinite alérgica, por exemplo, né, problemas pulmonares, enfim. Então, como que a simulação, né, envolve pessoas, movimentação, sistema de saúde, de modo geral, né, podem ser caracterizados no modelo, né, e esse modelo ser extrapolado e executado, né, para depois se pensar em uma solução tecnológica que vai apoiar a tomada de decisão para mitigar ou resolver esse tipo de problema. No slide, os tópicos. Simulação social. Analisa padrões de comportamento, interações sociais e dinâmicas comunitárias para entender o impacto das mudanças urbanas na vida dos cidadãos. Simulação de energia. Modela o consumo de energia em edifícios e infraestruturas urbanas para identificar oportunidades de eficiência energética e integração de fontes renováveis. Nós podemos também fazer análise de comportamentos, né, dos cidadãos, né, interações sociais, dinâmicas comunitárias, né, para entender o impacto das mudanças urbanas na vida das pessoas, tá, com simulação social. Simulação de energia, modelar o consumo, por exemplo, de energia em edifícios, né, o quanto isso impacta na companhia que oferece energia para determinada região, para determinado serviço público que não pode parar, por exemplo, né, e precisa funcionar 24/7, né, 30 dias, 365 dias por ano, enfim, tá? Então, isso é importante. E o quanto também que a criação de novos edifícios vai impactar na demanda por mais energia, por determinada região da cidade, enfim, tá? Então, embora muitas companhias, nós tenhamos a energia gerenciada por diversas companhias privadas, né, certamente essas companhias desenvolvem simulações para saber o impacto, né, de novas edificações em determinadas regiões, por exemplo, para colocar mais fiação nos postes, trocar transformadores, enfim, tá? Uma vertente mais empresarial, mas que de alguma forma, embora seja um serviço concedido à iniciativa privada, ela tem um impacto direto no uso do setor público também, que oferece soluções para os cidadãos. Novo slide com o título Plataformas de Simulação para Cidades Inteligentes e os tópicos N-Logic. Oferece uma abordagem multimetodologia permitindo a combinação de modelos de agentes, eventos discretos e fluxos de sistemas para simulação abrangente. Principais setores de uso: redes de fornecimento, manufatura,
indústria ferroviária, mineração, transporte. No lado direito do slide, uma projeção 3D dividida em 4 quadrantes, cada um com uma simulação de diferentes indústrias. No quadrante superior esquerdo, do alto 3 vias com uma rotatória, há dezenas de carros em trânsito e diversas árvores e edifícios ao redor. No quadrante superior direito, 4 trens sobre trilhos paralelos. O solo é representado em marrom claro. No quadrante inferior esquerdo, 18 tanques grandes e coloridos dispostos ordenadamente, numa base cinza rodeada por grama. Na lateral direita, 2 navios atracados e com uma tubulação acoplada aos tanques. No quadrante inferior direito, um aeroporto é visto do alto com dezenas de pessoas. Fonte 1. Dentre plataformas de simulação para cidades inteligentes, eu vou destacar algumas aqui, logicamente não se limita a isso, né? E gostaria que vocês investigassem um pouco mais a fundo essas ferramentas e, sendo possível, discuti-las no fórum, né? Uma delas é a NLogic, né? Que oferece uma abordagem com múltiplas metodologias, né? Combinando modelos de agentes, eventos discretos e fluxos de sistemas para simulações, né, de forma mais abrangente, tá? Então, os principais setores que fazem uso da ferramenta envolvem redes de fornecimento, manufatura, a indústria ferroviária, a mineração e o transporte. Tá? Então, é uma ferramenta que permite a gente fazer diversas simulações envolvendo essas vertentes dentro dos ambientes urbanos. Tá? No slide, os tópicos. MATSIM, Multi-Agent Transport Simulation, especializada em simulações de transporte, utiliza uma abordagem baseada em agentes para modelar o comportamento individual dos usuários. Sua estrutura consiste em vários módulos que podem ser combinados ou usados de forma independente. Os módulos podem ser substituídos por implementações personalizadas para testar aspectos únicos do seu próprio trabalho. O MATSIM, que é uma ferramenta também de simulação, tá? Especializada em simulação de transporte, utiliza também uma abordagem baseada em eventos para modelar o comportamento dos usuários, né? Então, tem uma estrutura que é formada por módulos que podem ser combinados. Esses módulos também podem ser substituídos para testar aspectos únicos do próprio trabalho, do próprio ambiente. No slide, o texto. Exemplo. Um modelo de tráfego de Joinville foi construído com o objetivo de simular toda a região nordeste de Santa Catarina, incluindo tráfego aéreo, marítimo, rodovias estaduais e cidades vizinhas, para compreender a movimentação de pessoas e cargas na região. Abaixo do texto, um mapa 2D da cidade de Joinville e arredores, com fundo branco e estilizado em linhas pretas que representam estradas. As vias urbanas estão em verde, há pontos em azul claro e manchas azul escuras espalhadas pelo mapa. Fonte 2. Então, como exemplo aqui de uso de algumas dessas ferramentas, destaco, aqui, um modelo de tráfego, da cidade de Joinville, em Santa Catarina, que foi construído com o objetivo de simular toda a região nordeste da cidade, do estado de Santa Catarina, incluindo o tráfego aéreo, o marítimo, as rodovias estaduais e cidades vizinhas, para compreender a movimentação de pessoas e cargas da região. Tá? Então, como que, por exemplo, o tráfego nessa região impacta a vida da população no entorno, na própria cidade e no entorno. Enfim, então o MATSIM foi uma ferramenta utilizada para fazer a simulação, de modo que a saída dessa simulação, depois ter sido alimentado por um modelo com diversas variáveis, Então veja aí que a gente tem a questão de rodovia, que tem que ser levada em consideração, que é uma variável, o tipo de transporte, o aéreo, o marítimo, a presença das cidades vizinhas, como que a população das cidades vizinhas se movimentam, na cidade de Joinville, enfim. Então isso tem que fazer parte, são variáveis que vão entrar no modelo de simulação que vai ser executado e vai gerar algumas saídas que precisam ser analisadas antes de implementar uma política pública que possivelmente vai envolver a implantação do sistema, a melhoria do sistema tecnológico, para beneficiar a movimentação ali. Tá? Então, e trazer de alguma forma, mais benefícios para a movimentação das pessoas, de veículos, na região. Novo slide com os tópicos. UrbanSim. A plataforma UrbanSim incorpora interações entre o uso do solo, transporte, economia e meio ambiente para construir cidades melhores.
Dentre as principais características destacam-se planejamento inteligente, planejamento colaborativo, planejamento eficiente. Abaixo 3 imagens dispostas lado a lado. A primeira é um mapa 3D de uma cidade com dezenas de edifícios, ruas e um rio que corta a cidade. A segunda é um mapa de fundo cinza e linhas azuis que representam as vias da cidade. Na terceira imagem, foto de 3 homens em um escritório sentados à mesa diante de um computador. Fonte 3. Uma outra plataforma é a UrbanSim, que incorpora a interação entre o uso do solo, transporte, economia e meio ambiente, né? Ela também se destaca aí por permitir o planejamento mais inteligente de soluções, envolve colaboração, né, de diversos usuários, inclusive de diversos setores, e permite, de alguma forma, né, e pelo menos é isso que a ferramenta vende, um planejamento mais eficiente, né? Então eu apresento aqui algumas das ferramentas, né, e mais uma vez reitero a necessidade de vocês investigarem um pouco mais a fundo essas ferramentas, né, lerem principalmente os datasheets dessas ferramentas, né, para entenderem, né, a importância que essas em particular têm, né, na possibilidade de permitir a modelagem de situações, né, que vão ser construídas na sequência, né, e transformadas em soluções inteligentes nas cidades. Novo slide com os links para as referências. 1. nlogic.com 2. matchsim.org 3. urbansim.com 4. teses.usp.br Artigo em português. Experimentação baseada em simulação em sistemas para cidades inteligentes. 5. univasf.edu.br/tio.criston.souza/simulacal Assunto: terminologia, etapas de um projeto de simulação. Arquivo PDF, introdução à simulação. 6. canal.csrj.edu.br/recurso/17399 Material em PDF, simulação, volume único. Então, é isso que eu queria discutir com vocês nessa videoaula, né? Lembrando da participação dos fóruns, né, e discussão, no caso em particular aqui, eu sugiro, né, que vocês também façam essa discussão em relação a essas ferramentas, né, façam a leitura dos textos básicos e também, sempre possível, dos textos de apoio. Até a próxima. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinhos cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, roteiro Pedro Augusto, revisão Keiko Trida, consultoria Lara Souza, mixagem Leandro Ribeiro. Locução Thaís Lenk.